você aqui conosco nessa noite. Eu quero convidar você a preparar o seu coração, porque certamente Deus tem uma palavra para você. Ele quer falar com você, Ele quer tocar a sua vida nessa noite, através desse culto. E eu quero fazer um convite. Envie esse link para os seus amigos, para os seus familiares. Compartilhe nesse momento que nós estamos começando o nosso culto. Compartilhe esse link, compartilhe a palavra de Deus. Dê a outras pessoas a oportunidade também de receberem uma palavra de Deus na sua vida, amém? Eu quero ler para você um texto que está em Mateus, no capítulo 11, a partir do versículo 28. Ele é muito conhecido, mas é um texto muito importante para cada um de nós nos lembrarmos todos os dias que tem alguém que está interessado em cuidar de mim, cuidar de você, amém? Diz assim, Mateus 11, 28, venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque eu sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Querido, Jesus está te fazendo um convite. Venha. Eu quero fazer um convite a você. Venha até Jesus. Venha buscar Jesus. Venha até Ele e deixe com Ele a sua carga, o seu peso, o seu fardo, o seu cansaço, o seu desânimo, a sua tristeza, as suas fraquezas, as suas decepções. Venha, traga para Jesus tudo aquilo que tem sido pesado. Entregue para Ele todo o peso. E Ele diz assim, sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque eu sou bondoso e tenho um coração humilde. Ele tem muitas coisas a nos ensinar. Jesus conhece o caminho. Jesus é um vitorioso. Ele venceu tudo, venceu a morte. Ele venceu tudo e Ele sabe o caminho da vitória. Por isso que Ele pode te ensinar e me ensinar. Então, nessa hora, eu quero convidar você a levar até Jesus o teu fardo, peso, tudo aquilo que tem desanimado você. Nós vamos ter um momento de adoração. Aproveite esse momento para entregar a Jesus, através da sua adoração, tudo aquilo que tem sido pesado. Prepare o seu coração para que você possa aprender. Ele diz que Ele vai te ensinar. Aprenda de Jesus nessa noite. Aprenda o caminho. Aprenda como fazer. Aprenda com aquele que sabe todas as coisas, que é o Senhor Jesus. E Ele diz que aquilo que Ele exige de nós é leve. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é leve. Aquilo que Deus tem para nós é leve. Eu quero convidar você nessa hora. Prepare seu coração. Deus tem uma palavra para você. Amém? Envie esse link, compartilhe esse link para que outras pessoas também sejam alcançadas, para que outras pessoas também sejam tocadas através do Espírito Santo nessa noite, e que Jesus seja aquele que vai nessa hora receber de você a tua carga, o teu peso. Coloca no altar. Aproveite esse momento de adoração. Entregue a Jesus o seu peso, para que você saia dessa noite, depois que esse culto acabar, com seu coração leve, com refrigério e com uma palavra de vitória para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Amém? Fique conosco. Adore o Senhor, em nome de Jesus.
Tu provês, Espírito, eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, 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 enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória. Enche-me até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória. Enche-me até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou tua casa, tua coisas de lugar, eu sou tua casa.
as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de Aleluia, glória a Deus, Deus poderoso. Queridos, eu quero te convidar nessa hora ao nosso momento do altar. Você que pode aí, junto a sua família, junto àqueles que estão com você na sua casa, vamos fazer o nosso momento do altar agora. Se você pode, se ajoelhe agora, nós vamos orar, nós vamos clamar ao nosso Deus, nós vamos adorá-lo agora. Por isso eu te convido agora a você se prostrar diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, e dizer: Senhor, aqui está a minha alma abatida, mas a minha confiança permanece de pé no Senhor. A minha confiança permanece, e assim eu tenho certeza que ainda louvarei ao Senhor por todos os seus benefícios, por todas as suas bênçãos, pela tua misericórdia, pelo teu amor na minha vida, com a minha família, com a minha casa. Por isso fecha os teus olhos agora. Vamos orar ao nosso Deus, vamos clamar ao Senhor para que Ele venha fazer o seu impossível em nossas vidas, para que Ele venha cumprir a tua palavra, a sua promessa nas nossas vidas. Por isso fecha os teus olhos. Se você pode, se ajoelhe diante do Rei. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos nessa hora, Senhor, dizer, ó Deus, que a nossa confiança permanece no Senhor, permanece na Tua palavra, nas Tuas promessas. Por isso, Senhor, nós nos prostramos diante do Senhor, confiantes, ó Deus, que a nossa vitória não está na mão de homens, a nossa vitória não está em decisões, ó Deus, de autoridades, de líderes acima de nós no governo. A nossa esperança, a nossa confiança, Senhor, é tudo aquilo que nós depositamos aos teus pés. Senhor, colocamos diante da tua palavra e das tuas promessas, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor é um Deus zeloso, o Senhor nos ama, é o nosso paizinho, e como Pai o Senhor cuida de nós. Como Pai, o Senhor provê para cada um de nós aquilo que nós necessitamos, ó Deus, para continuar, Senhor, servindo, crendo, adorando, servindo. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, nós nos prostramos
Deus, nessa noite. Nós derramamos o nosso coração diante do teu altar, ó Deus, dizendo, Senhor, que a nossa confiança está no Senhor, dizendo que nada mudou, Senhor. As circunstâncias podem ser desfavoráveis, as circunstâncias à nossa volta pode parecer, ó Deus, sem solução, mas nós cremos num Deus que tem tudo sob controle. Nós cremos num Deus que, ó Deus, que cuida de todas as coisas, cuida dos seus. Por isso nós depositamos no teu altar. Vem, Senhor, nessa hora, fortalece, ó Deus, aquele que está cansado. Senhor, multiplica, Senhor, as forças daquele que não tem vigor. Senhor, cumpre a tua palavra na vida de cada irmão, cada irmã que está nessa hora ouvindo, Senhor, prostrado, Senhor, diante dos teus pés. Meu Deus, libera no céu a vitória sobre cada família, cada homem, cada mulher, cada pai, cada mãe. Meu Deus, em nome de Jesus, libera sobre o teu povo, Senhor, o ânimo, Senhor, novo, para que eles possam permanecer firmes, ó Deus. Senhor, que possamos ser, ó Deus, como os montes, Senhor, de Jerusalém, que não se abalam, permanecem para sempre, que nós sejamos como esses montes firmes, que não se abalam com tempestades, que não se abalam, Senhor, com as circunstâncias, mas que permanecem firmes. Senhor, nos dá um espírito de fortaleza, nos dá um espírito de intrepidez e ousadia, para mesmo em tempos de crise, Senhor, ousar fazer aquilo que o Senhor tem para nós, ousar, ó Deus, a fazer, ó Deus, aquilo que a tua palavra nos ensina, ó Deus, certos, Senhor, de que o Senhor tem vitória para nós. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, sonda cada coração, sonda cada mente. Meu Deus, libera dos céus agora, Senhor, a palavra que vai trazer cura sobre o enfermo. Libera agora, Senhor, a palavra que vai trazer libertação para o cativo. Libera agora a palavra, Senhor, nos céus, que vai trazer salvação para aquele que está perdido. Porque, ó Deus, a tua palavra, Senhor, ela é viva e eficaz. A tua palavra, Senhor, ninguém pode ir contra a tua palavra. Senhor, uma vez que o Senhor libera a palavra no céu, é um decreto na terra que há de se cumprir. Então, Senhor, libera na vida do meu irmão, da minha irmã, na vida desse jovem, desse homem, dessa mulher, a palavra que vai estabelecer a vitória, que vai estabelecer a cura, que vai estabelecer a libertação, que vai estabelecer a salvação sobre a casa, sobre a família, sobre a vida de cada um desses irmãos que estão nessa noite. Nós queremos te agradecer, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E nós sabemos que o Senhor começou a boa obra e o Senhor é fiel para completá-la em cada uma dessas vidas que estão ouvindo e na minha vida, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Queridos, Deus te abençoe. Vamos ouvir a palavra do Senhor agora. Deus te abençoe. Fique com Deus. Boa noite, queridos. Deus abençoe muito, muito a sua vida. Que bom que você está conosco. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito a sua vida hoje. Eu tenho certeza. Nós estamos trabalhando nesse projeto, nessa série, né? Desperte o dom, né? Que era para você entender um pouco mais sobre a atuação dos dons e também dos talentos. Por que não? O dom é uma capacidade espiritual. Os talentos são capacidades naturais que Deus nos dá para que a gente possa tornar melhor o mundo, o ambiente onde nós estamos e o reino de Deus, é claro, nessa terra. Amém? E hoje eu quero fazer uma introdução, uma preparação para a última palavra, que serão os 9 dons espirituais. A gente falou de vários dons, né? Várias atuações dos dons, mas especificamente nós vamos falar no nosso próximo Desperte o Dom, nós vamos falar sobre os 9 dons espirituais listados em 1 Coríntios capítulo 12. Eu quero clarear um pouquinho esse assunto, que eu acho que é muito importante a gente fazer isso. Amém? O capítulo que eu quero usar hoje é 1 Coríntios 12, versículo 7. 1 Coríntios 12, 7, que diz assim: a manifestação do Espírito Santo é dada a cada um para o que for útil. Glória a Deus. A manifestação do Espírito Santo é dada a cada um para o que for útil. Amém, queridos? Vamos orar. Pai, eu quero te louvar e te agradecer por esse momento tão precioso em que nós investimos nas nossas vidas quando nós colocamos o nosso tempo à tua disposição, ó Deus, neste domingo. E eu quero te louvar e te agradecer por cada pessoa que está nos acompanhando agora, todos aqueles que estarão assistindo em outro momento,
mas que o Senhor possa estar falando ao coração de cada um, Senhor, em nome de Jesus. E que o Senhor possa estar trazendo sobre nós, ó Pai, amadurecimento sobre esse assunto, que são os dons espirituais, aquilo que o Senhor já nos deu e que nós devemos colocar em ação, nós devemos despertar. Usa a minha vida, Senhor, e fala-nos profundamente. Em nome de Jesus, amém. Amém, querido? Glória a Deus. Essa passagem, ele diz que o Espírito Santo é dado, as manifestações do Espírito é dado, para que seja útil. Útil significa algo proveitoso, né? Algo que é necessário, algo que é exigido, algo que é importante, algo que vai trazer uma resposta adequada. E esse útil que se diz aqui é muito mais amplo do que uma coisa que às vezes a gente imagina somente para a gente. Às vezes a gente fala sobre os dons espirituais, a atuação do Espírito Santo, a gente fala, né, de Deus agindo, e muitas vezes se confunde muito que a gente sempre traz pra gente. A gente tem necessidades, a gente faz perguntas a Deus, a gente ora por algumas coisas e sempre espera que os dons tenham uma coisa, às vezes, que vem direto pra gente, né? Mas esse útil, esse proveitoso, esse necessário, né, do Espírito Santo, ele é algo que é para um grupo muito maior de pessoas, né? O Espírito Santo, através dos dons espirituais, ele quer o quê? Abençoar muitas vidas. Amém, amados? Então hoje eu quero tratar desse assunto, porque eu quero esclarecer um pouquinho mais sobre os dons do Espírito Santo, que vamos estar falando no próximo encontro, né? Porque é importante a gente entender toda a atuação do Espírito Santo. Então vamos começar, em primeiro lugar, já empregando isso, que o Espírito Santo, as manifestações dele, em cada um, é para ser útil. Por que isso? Porque lá em Isaías 62, né, um texto messiânico que inclusive Jesus usou, ele leu na sinagoga, diz: o Espírito do Senhor é sobre mim e ele me ungiu para. Glória a Deus. Eu quero que você declare isso aí. E ele me ungiu para. Ou seja, a unção do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, as manifestações do Espírito Santo têm um propósito. É para alguma coisa. Não é uma coisa apenas para que você sinta um poder diferente, um tremor. Não, eu fui cheio do Espírito Santo, eu caí. Não quer dizer que cair no Espírito é errado. Não. O que eu estou dizendo para você é que o Espírito Santo é muito mais do que uma sensação, do que uma manifestação, do que um poder, do que uma energia. Não. O Espírito Santo, quando ele atua, os dons do Espírito, quando vêm sobre a igreja, vêm para ser útil, servir para alguma coisa específica. Amém, amados? E aí a gente encontra essa questão da utilidade, né, no reino de Deus. Não é uma utilidade apenas pessoal. Muitas vezes a gente imagina que os dons é uma coisa pessoal, né? Eu tenho uma necessidade pessoal, o Espírito Santo vai falar comigo, vai agir, e eu leio os dons espirituais e imagino que aquilo tem a ver somente comigo. Não, a maioria das vezes o Espírito Santo se manifesta na igreja, segundo ele quer. Ele distribui os dons como ele quer, para ser utilizado na igreja da melhor forma. Há uma confusão às vezes, porque a gente lê: escolham os melhores dons. Então dá a impressão, busquem os melhores dons. Então dá a impressão que existem piores dons e melhores dons. Ou então dons bons e dons excelentes, né? Mas na verdade, o que eu acredito é que o Espírito Santo, ele tem dons que são bons e dons que são melhores no sentido da necessidade. Para que vai ser utilizado? Qual é a utilidade? Né? Por exemplo, se você for enfrentar amanhã, na segunda-feira ou na próxima semana, você tem aí uma cova dos leões para enfrentar. Você tem uma fornalha pela frente, quer dizer, uma luta muito grande. Você não sabe o que vai fazer, você não tem ideia do que você vai fazer. É um grande desafio. Talvez é uma questão do emprego seu, né? Talvez é uma questão de uma entrevista, talvez é um exame médico que você vai fazer, talvez é uma questão relacionada à sua família. Eu não sei, né? Mas existem tantos desafios. E aí você está o quê? Apavorado. O que eu vou fazer? Aí você vem para a casa de Deus, você vem para o domingo, você vem para o culto, e aí de repente você recebe o quê? Fé. Amém? Aí você,
Fala, bispo, você já falou sobre fé, e que a fé é uma coisa que foi dada de uma vez por todas, está em Judas, o senhor disse sobre isso, e que a gente não recebe mais fé. Eu estou dizendo de uma coisa diferente. Eu não estou dizendo da fé que foi nos dada, que a gente deve batalhar, mas eu estou falando do dom do Espírito. É diferente o dom do Espírito da fé que nós recebemos. Há uma grande confusão, inclusive, sobre isso. Quando a gente lê os dons do Espírito e a gente muitas vezes enxerga manifestações semelhantes aos dons, muitas vezes nós dizemos, esse é o dom, e nem sempre é. Pode ser que seja o dom atuando e pode ser que seja tão somente uma manifestação natural da vida cristã e tudo mais. Então, quando eu digo aqui da fé que você tem que receber, é o dom da fé. Porque o dom da fé atua num momento específico. Às vezes você enfrenta uma situação que é necessário que o Espírito Santo te dê naquele momento uma porção diferenciada, um dom diferenciado. Então você recebe fé para aquele momento. E não quer dizer que aquele dom está com você, mas aquele dom foi utilizado naquele momento, para aquela situação específica. Como foi usado, como eu creio realmente que foi usado no caso de Daniel, na cova dos leões, no caso de Sadraque, Mesaque e Abednego, quando foram lançados na fornalha. Havia uma fé diferenciada naquele momento que os fez crer, entrar e sair em vitória. Ou então talvez seria o dom de operação de maravilhas, de milagre. Ninguém explica o que aconteceu. Ninguém explica por que os leões não comeram Daniel na cova dos leões. Ninguém explica por que o fogo não queimou os amigos de Daniel naquele dia. Ou seja, operação de milagres ou operação de maravilhas, dizem algumas traduções. Então, existem atuações dos dons que são específicos para aquele momento. Então, naquele momento em que Daniel é lançado na cova dos leões, não adianta vir uma palavra de conhecimento ou palavra de sabedoria, né? O leão está com fome. O leão não quer saber de conhecimento, não. O leão quer comer, né? Então, naquele momento, tem que vir fé ou uma operação de milagres. Então, entende o que eu estou falando? Então, para aquele momento, o dom adequado, o melhor dom naquele momento é operação de milagres ou a fé, o dom da fé. Sobrenaturalmente acontecendo naquele momento, excepcionalmente acontecendo naquele momento, entende? Aí, o que acontece? Quando a gente fala buscar os melhores dons, é isso, é porque às vezes existe um dom que é melhor para tal situação, e a gente tem que entender isso muito bem, amém, querido? Eu coloquei aqui também, para a gente acertar de vez, que os dons não são coisas que são desenvolvidas, não, eu vou desenvolver meu dom, não, você desenvolve o seu talento. O talento é uma coisa natural que precisa ser o quê? Desenvolvida, aprimorada a cada dia. Os dons não, nós crescemos em Deus e Deus vai operando, vai trabalhando os dons, né, para diversas situações, né? Mas os dons não são uma coisa que nós vamos desenvolvendo os dons, né? Algumas pessoas dizem, não, a palavra de sabedoria é a sabedoria, né, que você precisa ter para o dia a dia. Não, isso aí, Tiago disse, se você precisa de sabedoria, peça a Deus que dá a todos livremente, ou seja, é uma sabedoria que Deus dá. Agora, para um momento específico, Deus pega uma porção da sabedoria dele e coloca na sua vida e é utilizado naquele momento, né? Então, tudo isso a gente vai estar falando semana que vem. Mas o que eu queria dizer é que os dons, eles não são os talentos, não confundamos. Talentos são capacidades naturais que Deus nos dá, né? Você tem capacidade, né? Às vezes tem gente que cozinha como ninguém, meu Deus, quando faz uma comida ganha todo mundo só naquela comida que faz, é tão maravilhoso, né? Então tem gente que tem talento para a cozinha, tem gente que tem talento para pregar, tem gente que tem talento para cantar, para tocar, tem gente que tem talento para receber pessoas, meu Deus, tem gente que na igreja é um grande presente, um recepcionista de primeira, porque essa pessoa ela consegue transmitir, só no sorriso dela, ela já dá umas boas-vindas que a pessoa fica feliz demais, né? Tem essas pessoas que têm um talento, né, de ter uma alegria, né, e que é importante para alguns momentos. Então, talento é uma coisa, dom é outra, né? É bom, importante a gente entender isso. Outra coisa importante que eu marquei aqui é que os dons não são uma amplificação de algo que nós temos, de uma qualidade que nós temos, de uma característica que nós temos. Não, então eu sou uma pessoa sábia, eu já tenho uma certa sabedoria, e quando eu recebo o dom do Espírito Santo de sabedoria, a palavra de sabedoria, eu fico mais sábio, eu cresço na minha sabedoria, amplifica a minha sabedoria. Não. É uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo, não está relacionado com a tua sabedoria, não é uma amplificação da sua sabedoria. Não, eu tenho uma fé e eu
eu já tenho uma fé no meu dia a dia, mas quando vem o dom de fé, amplia a minha fé. Não, é um dom específico, é um momento específico, é uma necessidade específica, e vem a manifestação do Espírito para aquele momento da sua vida. Amém, queridos? Amém? Vamos lá. O que mais que eu marquei aqui? É que nós temos em 1 Coríntios 12, alistado 9 dons espirituais. E nós temos em Gálatas capítulo 5, alistados 9 características do fruto do Espírito. Né? Então, olha, são 9 e são 9. E muitas vezes as pessoas acham que é a mesma coisa. Elas não estudam, elas só sabem que tem 9 e 9, falam é a mesma coisa. Não tem relação, né? Apesar de em alguns momentos eles terem a mesma ideia, talvez, não, tem fé lá, tem fé aqui. Não, mas são coisas diferentes. Então, o fruto do Espírito é uma coisa assim, vai desenvolvendo na nossa vida. Se nós somos uma terra boa, adubada, é uma terra regada, né? Que nós temos um cuidado com o Espírito Santo, com a palavra de Deus, e a gente vai a cada dia dando essa liberdade para que Deus trabalhe na nossa vida. O que acontece? Aí sim, o fruto do Espírito vai desenvolvendo nas nossas vidas. Então, uma caminhada cristã tem que ter por evidência o fruto do Espírito, as características do fruto do Espírito, né? São evidência o quê? De uma caminhada cristã, mais do que uma caminhada, de um amadurecimento cristão. Amém, querido? É de um amadurecimento cristão. Mas e os dons? Não é a mesma coisa? Não. Os dons é uma manifestação específica do Espírito Santo para um momento, para uma necessidade da igreja, da família, de um indivíduo. Quer dizer, o Espírito Santo está naquele momento querendo agir numa situação específica. Então aí o Espírito Santo envia os seus dons para operação na igreja. Agora, o que acontece? A igreja de Corinto era uma igreja que já tinha experiências com os dons do Espírito Santo. Paulo fala sobre isso. E aí quando Paulo começa a trabalhar com esse assunto, com a igreja de Corinto, uma das coisas que ele diz, vocês são experimentados nos dons, vocês não têm falta de dons. Ou seja, eles tinham todos os dons em operação, mas era uma igreja menina, era uma igreja que não tinha maturidade, era uma igreja chamada por Paulo de carnal. Meu Deus, uma igreja chamada de carnal, a gente fala, como é que é isso, né? Pois era uma igreja chamada de carnal, e ainda assim tinha os dons do Espírito Santo. Então, ao contrário do fruto que vai mostrando uma maturidade, os dons não. Talvez os dons trabalham justamente para que a gente comece a amadurecer. São ferramentas que Deus usa para que nos amadureçam, para que a gente possa entender os propósitos de Deus. Então um dia Deus dá uma palavra de conhecimento, um dia Deus dá uma palavra de sabedoria, um dia Deus dá fé, um dia Deus opera com milagres e assim por diante. Vamos deixar para o próximo capítulo todo esse assunto dos dons relacionados, dos 9 dons, né? Mas o que? É uma questão de o Espírito Santo vem e opera e atua para que a gente possa desenvolver. Ele vem trazendo o que? Ferramentas que vão trabalhando com a nossa vida para que a gente possa desenvolver o fruto do Espírito nas nossas vidas. Amém, queridos? Amém? Por que eu estou dizendo esse assunto? Porque é muito importante que você entenda que apesar de você e eu termos nossas falhas, apesar de nós cristãos muitas vezes não sermos adequados aos nossos olhos para a atuação do Espírito Santo, o Espírito Santo quer usar as nossas vidas. Amém, queridos? Quer usar para edificar outras pessoas. Apesar de nós sermos meninos em algumas situações, o Espírito Santo quer atuar, porque Ele quer dar essa ferramenta à igreja. Essa ferramenta. Então muitas vezes a igreja tem uma necessidade, e quando eu me coloco à disposição, apesar de eu não ser tão maduro, apesar de eu não me sentir tão qualificado, o Espírito Santo vai usar a minha vida, porque é desejo de Deus fazer a obra dele, e isso inclui a minha vida, a sua vida, amém? Inclui as nossas vidas para atuarmos nos dons do Espírito Santo. Na sexta-feira, na célula, o pastor Luiz Cláudio estava compartilhando algo com a gente, e ele trouxe um assunto que ele vai trabalhar melhor numa palavra que ele está preparando, mas uma das coisas que ele comentou, vou dar um spoiler aqui, né? Uma das coisas que ele comentou foi que muitas pessoas se sentem inadequadas com a atuação de Deus. Elas têm dificuldade até de se aproximar de Deus, né? Por uma série de fatores
que ele vai dizer na pregação. Você tem que estar participando e assistindo os cultos da terça-feira, culto da vitória, amém? E aí, ele falou sobre isso, e é verdade. Muitas vezes nós nos sentimos inadequados, inapropriados para que os dons atuem em nossas vidas. Mas não, os dons do Espírito Santo são capacidades que Deus nos dá, da igreja, segundo Ele quer, para que a igreja trabalhe em diversos fatores, para que a igreja trabalhe em diversas necessidades. O Espírito Santo que enxerga na igreja várias necessidades, várias debilidades, Ele envia dos seus dons para que a igreja possa atuar e que a igreja possa abençoar as vidas e dar às vidas a possibilidade de se desenvolverem em Deus, em nome de Jesus. Amém? Quando eu me converti, eu amava estar na igreja, amava a palavra de Deus, e aí de repente veio um momento de você ter essa expectativa de ser batizado no Espírito Santo. E para que você também entenda, o falar em línguas do batismo do Espírito Santo é o único dom que de fato a gente vê distribuído pelo Espírito Santo a todos os cristãos que buscam, né? O falar em línguas, né? O orar em línguas. E aí eu queria isso, eu quero ser batizado no Espírito Santo. Eu orava, eu queria muito, eu amava muito a Deus e eu queria muito ser batizado no Espírito Santo. E passou um tempo, eu já contei esse testemunho aqui uma vez, que a gente foi para uma vigília e a gente foi batizado no Espírito Santo, várias pessoas, o meu amigo foi batizado, eu fui batizado, a gente foi orando em línguas até em casa, né? Foi uma coisa fantástica, né? Foi uma experiência sobrenatural e maravilhosa, né? Naquele dia, a gente ficou muito maravilhado com aquilo que aconteceu. E aí eu continuei orando em línguas e tudo mais e tal. E aí um dia, eu falando com a minha irmã Lucineide, nem sei se ela vai lembrar, isso faz tanto tempo, isso faz praticamente 30 anos, né? Na época ela não estava frequentando, acho que a igreja, ela não tinha um entendimento, né, claro, sobre isso. E aí eu lembro de uma pergunta que ela me fez. Eu falando para ela que eu orava em línguas, que eu estava orando em línguas, que eu recebi o batismo do Espírito Santo. Aí ela falou, mas como é que é isso? Você ora em línguas assim, você começa a orar do nada? Aí eu falei para ela assim, eu começo a orar e eu oro em línguas. Ela falou, mas não tem que ter uma preparação, não, você não tem que ter uma concentração, né? Você não tem que fazer um tempo ali que você possa de fato se preparar, e aí depois de um tempo só que você se preparou bastante, é que o Espírito Santo vem. Eu falei, não, o Espírito Santo, eu sinto, ele está dentro de mim, então quando eu oro, se eu começo a orar em línguas, saem as palavras, não sou eu que digo quais palavras são, mas saem as palavras, é só eu começar, eu quero orar em línguas, eu oro em línguas. Ela ficou assustada, ela não entendeu muito aquilo. Por que ela não entendeu? Porque, de fato, o que a gente entende muitas vezes quanto à atuação dos dons do Espírito Santo é que a gente precisa ter uma preparação muito grande para cada atuação que ele faz. Quanto, na verdade, o que ele quer fazer ele quer nos preparar para as coisas de Deus. E uma das formas que ele usa são os dons. Então, através dos dons, ele traz capacitações. Através dos dons, ele traz respostas. Através dos dons, ele leva a cada um de nós a desenvolvermos em Deus. Então, os dons do Espírito Santo são uma maneira do Espírito Santo nos fazer crescer como igreja e também como indivíduo. O Espírito Santo ora fala com a igreja. O Espírito Santo ora fala com o indivíduo. Às vezes, você tem uma situação, como é que eu vou resolver isso? Uma situação no casamento, né? Você está orando e falando, Deus, fala comigo, Deus, eu não sei como que eu vou resolver essa situação, está tão difícil. Você já conversou, você já falou com o teu cônjuge e não resolveu a situação, você não está tendo entendimento da situação, né? Você não está tendo sabedoria, conhecimento. Você vai à igreja, começa a orar e daqui a pouco, ou o pastor, ou um irmão da igreja, chega a você e começa a falar com você e fala, Deus falou isso comigo. Ele não precisa nem falar, eis que te digo, porque tem pessoa que é o seguinte, se não falar, eis que te digo, meu servo, ele não acredita que é Deus falando. Não, Deus não precisa usar um linguajar diferente. Ele usa de forma sobrenatural, mas usa uma pessoa que pode falar de forma natural. Então a pessoa fala assim, olha, Deus está falando comigo, trazendo uma palavra para a sua vida, e a palavra que Deus me deu é essa. Eu gostaria que você orasse, para que Deus confirme no teu coração também. E justamente era o quê? Era a palavra que você precisava para falar com o seu cônjuge. Quantas vezes as pessoas vêm à igreja e Deus usa palavra de conhecimento, de sabedoria, né? E Deus trabalha esses dons de revelação para que ela possa o quê?
ter direção para algumas situações na sua vida, né? Então, não é um guia espiritual, porque tem gente que tem guia espiritual, vai comprar uma camisa, precisa falar com o pastor. Não, não é isso não. Eu estou dizendo de uma palavra, de uma manifestação do Espírito Santo, que o Espírito Santo dá à igreja na hora que precisa, que o Espírito Santo opera na igreja. E eu quero encerrar contando uma experiência tremenda que eu tive com o Bispo Fabiano. Eu e o Bispo Fabiano éramos obreiros, alguma coisa assim, a long time ago, muito tempo atrás, né? E a gente foi para Glória de Dourados, uma igreja que tinha lá em Glória de Dourados, assaram nossa terra lá, e fomos para lá. E eu estava ministrando um curso para ele, acho que era CTO, CTI, alguma coisa assim, curso de treinamento, né? E aí a gente acabou o culto, a gente foi jantar, e a gente jantou, e depois a gente voltou para a igreja. E a gente tinha decidido isso, que a gente voltaria para a igreja e ia fazer esse momento, esse curso, e depois íamos orar. E aí ministrei, e aí a gente foi orar. A gente começou a orar, começamos a guerrear, e falar com Deus, e foi crescendo o fogo naquele lugar. E daqui a pouco aconteceu uma coisa tão forte. Eu estava orando em línguas, e de repente começou a vir frases na minha mente. Quando via aquela frase, aí o Fabiano dizia aquela frase. Eu orando em línguas, vinha algo na minha mente, vinha uma frase e ele falava. Ou seja, eu estava orando em línguas e ele estava interpretando as línguas. Era uma manifestação do dom do Espírito Santo. E aquilo foi enchendo a gente. E a gente não conseguia parar, né? Porque o dom estava fluindo, e a gente não conseguia parar. Era tão forte aquilo. Então foi muito importante para nossas vidas. Aquela experiência, né, nos acrescentou, nos fez acreditar. O Espírito Santo está em nós. Porque toda e qualquer manifestação do Espírito Santo, seja orar em línguas, seja um dom de milagres, seja fé, seja discernimento de Espírito, o que for, é a manifestação do Espírito Santo. É você saber que o Espírito Santo está agindo. E isso é muito importante. Jesus, quando estava na terra, muitas pessoas se chegavam a ele. Muitas pessoas o tocavam. Pessoas que chegavam a ele eram curados. Leprosos, cegos, surdos, mudos. Pessoas que morriam eram ressuscitadas. Havia multiplicação de pães. Havia milagres acontecendo, dos mais diversos. E aí Jesus sobe. E aí o Espírito Santo desce. E o Espírito Santo é a manifestação de Deus na terra. Assim como Jesus era, o Espírito Santo é hoje. E o Espírito Santo quer hoje mostrar milagres também. O Espírito Santo quer mostrar a cada um de nós curas. O Espírito Santo quer mostrar o quê? Respostas milagrosas, sobrenatural. O Espírito Santo quer que nós tenhamos experiências semelhantes àquelas pessoas que andaram com Jesus e que tiveram acesso a tanto milagre, a tanto poder, a tanta ação de Deus. Então, o que eu quero dizer para você hoje, nós vamos orar para que o Espírito Santo possa estar agora agindo na sua vida, para que o Espírito Santo possa mover na sua família, para que o Espírito Santo possa transformar a tua história, para que o Espírito Santo seja como Jesus entrando na sua casa. E eu creio que se houver necessidade de cura, o Espírito Santo vai trazer o dom para a cura. Se houver necessidade de milagres, de algo que vai abalar as vidas, o Espírito Santo quer fazer isso. Se há necessidade de fé, o Espírito Santo quer trazer o dom de fé. Quer dizer, o Espírito Santo, ele quer agir, querido, na sua vida, quer agir na minha vida, nas nossas vidas. O Espírito Santo, ele quer operar. Nós precisamos dizer: Espírito Santo, usa a minha vida. Espírito Santo, eu abro meu coração para que tu possas me usar. Espírito Santo, eu creio na tua ação, eu creio nos teus dons, eu creio que o Senhor tem uma obra tremenda para realizar nessa terra, e eu quero ser parte disso, e eu quero, Espírito Santo, que o Senhor me ensine mais e mais, eu quero aprender mais de Ti, querido, em nome de Jesus. Se você não assistiu, vá na nossa playlist, nós temos a série de palavras dos dons, tem eu falando, tem o pastor Luiz Cláudio, tem o pastor Eliane, o bispo Esther, enfim, então, que você possa buscar. Não, mas você não precisa ficar só na série, vai para a tua Bíblia, vai aprender mais do Espírito Santo, da atuação dele, dos dons, daquilo que ele quer fazer, em nome de Jesus, amém? Para que você possa entender de fato que Deus
quer usar a sua vida, amém? Deus quer usar a sua vida para mudar a história. Deus quer mudar a tua história e quer usar você para mudar a história da sua igreja, da sua família, em nome do Senhor Jesus, amém? Eu quero orar com você hoje, declarando que o Espírito Santo virá sobre você. O Espírito Santo vai atuar na sua vida. O Espírito Santo vai mover. O Espírito Santo vai fazer obras tremendas. Eu tenho certeza, em nome de Jesus. E eu quero orar agora. Eu quero que você ore agora pedindo. Espírito Santo, eu não sei o quão maduro eu sou, mas eu sei que o Senhor me aceita para que o Senhor possa agir na minha vida e me trazer essa maturidade. Espírito Santo, eu quero desenvolver o fruto do Espírito, mas eu sei que o Senhor me ajuda a desenvolver o fruto do Espírito usando a minha vida através dos dons. E eu quero buscar os dons, os melhores dons, não que os outros são piores. Os melhores dons são os dons adequados que eu preciso para a minha vida, para a minha igreja, para o meu ministério, para a minha família. Espírito Santo, eu quero sim depender da tua ação na minha vida. Eu não quero andar sozinho. Eu sei que o Senhor tem uma resposta para mim. Amém? Vamos orar. Glória a Deus, glória a Deus. Pai amado, eu quero te louvar e te agradecer, Deus, por esse tempo precioso na tua presença. Quero te agradecer, ó Deus, porque nós estamos, ó Deus, buscando de ti. Esses dias estamos aprendendo sobre os dons, Senhor, os dons do Espírito. Ó Deus, nós sabemos que o Espírito Santo quer agir na família, na igreja, no casamento, ó Deus, no indivíduo. O Espírito Santo quer se manifestar, operar, trazer crescimento, ó Deus, quer libertar. Senhor, e eu quero te pedir em nome de Jesus, que hoje o Senhor possa estar operando, trazendo sobre cada um agora a tua manifestação e o teu poder. Espírito Santo, sopra sobre as vidas agora. Espírito Santo, sopra sobre cada um que está agora assistindo, ó Deus, a esse culto. Em nome de Jesus, nós pedimos, Espírito Santo, que o Senhor comece agora a falar a cada coração. Espírito Santo, eu te peço que o Senhor comece agora a operar com seus dons. Ó Espírito Santo, manifesta os seus dons. Aquele que não orava em língua, comece a orar em língua em nome de Jesus. Espírito Santo, batiza agora as vidas. Em nome de Jesus eu te peço. Deus, começa a operar agora, trazendo das mais diversas manifestações do Senhor, dos seus 9 dons. Senhor, nós vamos encerrar, ó Deus, no próximo encontro, no próximo domingo, vamos encerrar com o despertar o dom, ó Deus, alistando os 9 dons espirituais. Mas, Senhor, que haja uma expectativa já, que o Senhor possa operar e que traga expectativa nas vidas, para que possam receber de Ti, em nome de Jesus. Eu te peço agora, Espírito Santo, que o Senhor quebre toda barreira, em nome de Jesus, no coração, toda incredulidade com relação aos dons, que as pessoas possam entender o quanto o Senhor quer usar mesmo, o quanto o Senhor pode usar, ó Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, eu te peço que o Senhor quebre as barreiras, ó Deus, que muitas pessoas têm de acusação sobre suas vidas e que elas têm dificuldade em se abrir, se aproximar, para que o Senhor possa fazer a obra completa. Ó Espírito Santo, eu te peço, começa a mover, e eu te peço, Espírito Santo, derrama da tua unção agora, para quebrar as cadeias, todo o jugo, em nome do Senhor Jesus. Ó Espírito Santo, eu te peço que o Senhor possa operar na mente e no coração, abrindo o entendimento das vidas, para que eles possam compreender a tua ação, em nome de Jesus. Eu te peço que opere em cada vida, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, Jesus. Amém. Amém. Uau, que palavra! Meu Deus, como Deus tem sempre uma palavra poderosa para nós. E já percebeu que ela se encaixa certinho com a nossa vida? Essa palavra, ela é especial, porque ela é do tamanho do seu coração. Ela foi preparada, embalada e entregue. E ela tem dentro dela um propósito, que é de fazer com que o reino de Deus possa se expandir na sua vida cada vez mais. E viu que ela tem o seu tamanho, viu como Deus é perfeito, viu como Deus sabe exatamente aquilo que eu e você precisamos ouvir. Então não desperdice essa palavra. Nós vamos orar agora para que Deus possa guardar ela no seu coração. A Bíblia diz que quando uma semente cai na beira do caminho, o pássaro vem e come. Significa que se você não cuidar dessa semente, ela será roubada de você. Mas nessa hora nós vamos encontrar um lugar especial, amém?
Então nós vamos orar agora, Senhor, em nome de Jesus. Nós colocamos, Senhor, a nossa família. Eu quero orar, ó Deus, por cada família nessa noite aqui representada, por cada casamento, Senhor, em nome de Jesus, que eu possa intervir, trazendo paz, trazendo acordo, ó Deus, trazendo a renovação das alianças, ó Deus, nos casamentos, ó Deus, em nome de Jesus, que toda intervenção maligna, ó Deus, que tem vindo para destruir os lares, as famílias, sejam repreendidas agora em nome de Jesus. Eu quero, Deus, orar por aqueles pais que nesse momento estão inclinados e pedindo pelos seus filhos que estão distantes, que se perderam, que desanimaram, que se esfriaram. Deus, em nome de Jesus, envia o Teu Espírito Santo e toca no coração desses filhos, ó Deus, que estão longe, ó Deus, esses filhos que têm o coração endurecido, ó Deus, os pais, muitas das vezes têm filhos nesse momento ajoelhados, orando pelos seus pais, pelos seus amigos. Senhor, que o Senhor possa tocar, ó Deus, que essa oração possa alcançar o perdido, possa alcançar aquele que desanimou, aquele que está entristecido. Deus, pelo poder que há no nome de Jesus, eu declaro salvação, eu declaro a libertação daqueles que estão cativos, sejam por mentira, sejam por vício, sejam cativos em doenças, ó Deus, cativos em situações, ó Deus, que não conseguem mais sair de pecado. Ó Deus, eu declaro agora em nome de Jesus a libertação deles, ó Deus. Solta, Senhor, que o Senhor possa soltar as amarras, tudo aquilo que os impede de avançar. Eu declaro agora em nome de Jesus a libertação. Eu declaro agora, Deus, a cura. Eu declaro milagre, que o seu lar seja visitado por Deus, pelo Espírito Santo, pela presença poderosa de Jesus. Seja visitada agora a sua casa. Eu declaro sobre a sua vida, sobre a sua família, o poder de Deus agindo, e que você vai viver o melhor de Deus nessa terra, porque aquilo que Deus prometeu há de se cumprir sobre a sua vida, em nome de Jesus, sobre a sua casa, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Isso é uma promessa. Clame nessa hora pelo poder que há no nome de Jesus. Senhor, nós clamamos para que essa promessa se cumpra sobre as nossas vidas, sobre a nossa família e sobre a nossa casa, em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Você recebe essa palavra no seu coração, guarda ela, protege, para que ninguém venha roubá-la de você. Amém? Deus te abençoe. Agora você vai olhar para a pessoa que está aí do seu lado e vai dizer para ela: vá para a melhor semana da sua vida.